Olhos na escuridão. Olá, me chamo Rafael e hoje gostaria de relatar uma experiência que tive. Para contextualizar, tenho 16 anos e estudo numa escola estadual da minha cidade. Atualmente estou no 2º ano do ensino médio. Minha vida nunca foi composta por grandes emoções ou aventuras. Sempre gostei de permanecer no meu lugar. Sou introvertido e não gosto de bebidas nem de entorpecentes. Um dia, estava voltando da aula às 18 horas. Já estava escurecendo. Eu estava no ônibus para me levar a uma parada que fosse mais próxima da minha casa. Nesse dia estava nublado e lembro que tive a impressão de ter anoitecido mais cedo. Um tom melancólico. Onde moro, na capital de Pernambuco, não se vê muitas árvores ou terrenos baldios. Contudo, meu ônibus mudou de rota há 2 meses por causa de uma obra da prefeitura que estava acontecendo, e nesse novo caminho tinha uma rua que sempre me chamava a atenção. Como estava quase no limite da cidade, essa rua era até então desconhecida por mim, mas sempre me intrigava quando o ônibus passava por sua entrada. Dava para ver que não era de asfalto, mas sim de terra batida. E além disso, era possível ver algumas árvores ao seu derredor, quase como se estivesse indo para um sítio. E detalhe, ela não tinha uma boa iluminação, deixando apenas um poste ao seu meio, iluminando uma pequena parcela de sua totalidade. Nesse dia estava tudo ainda mais escuro, e quando o ônibus, paralelo à sua entrada, passou, eu pude ver a pequena e opaca luz do poste que ainda restava para aquele logradouro. Ademais, tive a impressão de ver algo saindo da luz do poste e entrando na escuridão que se assomava ali, que em primeiro plano achei se tratar de uma pessoa, pois tal silhueta era em si humanoide. Entretanto, pude notar alguns detalhes antes da tal criatura sumir em meio ao breu. Ela era alta, certamente tinha mais de 2 metros de altura. Não consegui ver se usava roupas. Tinha cor preta e antes de sumir, pude ver que seus pés eram, na verdade, fendidos como os de uma cabra. O que mais me assustou foi que, ao sumir na escuridão, depois de uns 3 segundos, vi 2 olhos brancos como a neve, com um pouco de brilho, olhando direto na minha direção, como se soubesse que através da janela do ônibus eu estivesse olhando. Quando tive tempo de perceber o ônibus que estava parado, pois ali tinha um semáforo, começou a andar novamente e os olhos desapareceram entre a escuridão. Desde esse dia sinto medo de pegar aquela mesma rota e juro que, em dias muito nublados, consigo ouvir ao longo de minha casa, já um tanto distante dos limites da cidade, algo se movimentando e arqueando. Ouço também algumas respirações aceleradas. E num dos dias que tive coragem de ver na janela o que era, aqueles mesmos olhos me viam da escuridão da noite, fixamente e mais radiantes, expelindo não só curiosidade, mas também intenção. Uma intenção que, se não boa, maligna. Relato da minha mãe. Olá, me chamo Janine. O relato que eu irei contar aconteceu com a minha mãe e minhas tias quando eram adolescentes. As 3 contam a mesma história da mesma forma, sem mudar uma vírgula. Elas moravam numa cidade do interior do Rio Grande do Sul e por lá elas presenciaram várias coisas sobrenaturais. A história que contarei agora foi a mais marcante. Minha mãe conta que na época ela tinha 16 e minhas tias 17 anos. Elas tinham um tio muito bravo e preconceituoso. E o pior de tudo, ele era racista, nunca perdendo a oportunidade de ofender uma pessoa. Um dia, minha mãe e tias tiveram que acompanhar esse tio delas até o centro da cidade para comprar alguns alimentos para casa. Ao retornar pela estrada, eles passaram por uma esquina onde havia um grupo de pessoas fazendo um trabalho de magia. Logo que o tio delas viu esse grupo, começou a proferir discurso de ódio com ofensas horríveis e racistas àquelas pessoas que realizavam suas oferendas na encruzilhada da estrada. Elas contam que, mesmo seu tio proferindo tais barbaridades, as pessoas não demonstraram reação, aguentando em silêncio as injúrias feitas por ele. Elas chegaram em casa e minha mãe e tias ficaram um pouco pensativas e se sentindo mal com a situação.
Porém, não comentaram nada com ninguém sobre o ocorrido na estrada, apesar da minha avó perceber que elas estavam agindo diferente. Esse tio racista tinha um costume de dormir à tarde. Nesse dia, ele fez como de costume, indo dormir em seu quarto após o almoço, encostando a porta. Passado mais ou menos meia hora, elas começaram a ouvir sons estranhos vindo do quarto desse tio. A princípio, não souberam identificar o que era, mas logo foi possível distinguir os sons de tambores que gradualmente foram aumentando. A minha avó mandou as meninas não darem atenção aos sons, mas isso era praticamente impossível. Os batuques vindo do quarto aumentaram, acompanhado de pessoas entoando canções que agora podíamos distinguir. Eram de religiões de matriz africana. Todas estavam muito assustadas, especialmente porque seu tio nem rádio tinha em seu quarto. E mesmo se tivesse, jamais ouviria aquele tipo de música, já que, como dito antes, ele era super preconceituoso. Os sons de tambores e atabaques misturados com cânticos começou a ficar mais alto e frenético, quando, repentinamente, tudo parou. A casa ficou no mais profundo silêncio. Porém, esse silêncio não durou muito. Logo foi possível ouvir o distinto som de estalar de chicotes, seguidos de gritos horríveis de dor de seu tio. Socorro! Socorro! Eles estão me machucando! Parem de me bater! Gritos e choros se ouviam entre as chicotadas. Minha avó, minha mãe e minhas tias correram para acudir meu tio, tentando abrir a porta, mas, por mais que tentassem, a porta parecia trancada, o que permitia apenas que ouvissem os gritos do homem. Esse tormento durou cerca de 1 hora, e era possível ouvir chicotadas e gritos que gradualmente se transformaram em choro. Após muita força e insistência, elas conseguiram abrir a porta, que apesar de apenas estar encostada, só abriu quando as chicotadas cessaram. O tio da minha mãe estava na cama, encolhido, com vários vergões de chicotadas pelo corpo, completamente apavorado. Quando perguntado sobre quem havia feito aquilo, ele só conseguia responder, de olhos arregalados, que tinham sido as pessoas da estrada. Foi apenas 1 semana depois que ele falou pela primeira vez sobre o que se passou naquele quarto. Ele disse que dormia normalmente, quando acordou sentindo uma presença. Ao abrir os olhos, pôde ver, ao pé da cama, 2 homens negros vestindo apenas calças brancas e o olhavam, cada um segurando um chicote em suas mãos. Ele entrou em pânico. Eram os homens que ele havia visto na estrada? Ele disse que tentou se levantar, mas que seu corpo estava paralisado. Ele pôde então ouvir vozes sussurrando e, em seguida, sentiu a primeira chicotada. Ele não podia se mexer, somente gritar enquanto era ferozmente chicoteado. Gritou desesperadamente, mas os açoites continuaram. Ele disse que não sabe por quanto tempo ficou ali sendo castigado, mas que desmaiou de dor em algum momento, não se lembrando de mais nada, até ouvir a voz de sua mãe. Até hoje, essa história é muito lembrada pela família. Minha mãe e tia contam essa história sempre da mesma maneira, e esse tio ainda está vivo. Ele tem 84 anos e se lembra de todos os eventos ocorridos. Ele ainda carrega em seu corpo as cicatrizes das chicotadas. E não apenas no corpo, mas também na mente e na alma, pois diz nunca mais ter sido o mesmo desde aquele dia. Porém, por ser por tanto tempo assombrado, diz que já se acostumou com sua sina. Esse relato eu recebi no e-mail.